Queremos começar esta lição de escola dominical desejando a todos graça e paz da parte de Deus. Lembrando sempre que a graça precede a paz. E se não houver graça da parte de Deus, bondade da parte de Deus, de modo nenhum teremos paz. Bem, irmãos, queremos também justificar a decisão do Conselho de suspender temporariamente todas as reuniões presenciais na 7ª Igreja Presbiteriana Conservadora de São Paulo. A prudência nos levou a fazer isso. E a prudência é uma virtude recomendada na Bíblia como altamente desejável. E a prudência é também a causa do povo de Deus ser preservado, porque o povo de Deus, quando avisado, deu ouvido à direção de Deus concedida por meio das autoridades. Nós temos alguns exemplos disso. No livro de Êxodo, Deus mandou uma praga para o Egito e o anjo exterminador passaria por todas as casas e todos os primogênitos seriam mortos. Mas onde houvesse sangue nos umbrais das portas, ele pouparia o primogênito daquela família, daquela casa. E a ordem de Deus não foi que o povo colocasse a capa de super-herói e fosse para a rua no meio das aglomerações. Deus ordenou que o povo ficasse em casa e que passasse sangue nos umbrais das portas. Isso foi o que preservou aquele povo. Isso foi o que preservou aquela família. Essa foi uma ordem de Deus e foi obedecida e foi a causa da preservação do povo de Deus. Em Romanos 13, a Bíblia nos orienta a obedecer às autoridades porque elas são constituídas por Deus. Além disso, Noé foi avisado do dilúvio e construiu uma arca. Possivelmente ele levou 120 anos para construir aquela arca. E por essa razão ele e a família dele foram preservados por Deus. Bem, encontramos outros exemplos, como ainda no livro de Gênesis, a história de José do Egito, que foi avisado da seca que viria sobre a terra. E ele armazenou a colheita dos primeiros 7 anos bons em celeiros. E assim ele preservou não só o povo do Egito, mas preservou também o seu povo, o povo de Israel, a sua família. Além disso, no Novo Testamento, José e Maria foram avisados de que Herodes queria matar Jesus Cristo. E José e Maria fugiram para o Egito. E de lá só voltaram quando não havia mais perigo. Como veio, a prudência deve sempre ser seguida pelo povo de Deus. Devemos enfrentar com essa prudência a situação que hoje vivemos. A Bíblia, em Mateus, no capítulo 10, no verso 16, nos recomenda: sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Pois bem, irmãos, é assim, e movidos por essa prudência, que o Conselho da 7ª Igreja tomou a decisão de suspender temporariamente as reuniões presenciais no nosso templo. E hoje estamos, por essa causa, reunidos aqui, gravando este vídeo no YouTube para o nosso estudo de escola dominical. Queremos falar sobre os caminhos de Deus e os nossos caminhos. Quão diferentes são os nossos caminhos. Eu não sei por que
nós insistimos ainda em fazer caminhos, né? Quando na verdade nós só devíamos caminhar por eles, né? Porque eles são planejados por Deus. E eu quero ler com os irmãos 2 textos da Palavra de Deus. O primeiro deles, no livro dos Salmos, o de número 37, Salmo 37, os versos 3 a 8. E o segundo deles, no livro de Isaías, no capítulo 55, os versos de 6 a 11. Eu quero ler esse texto com os irmãos e depois vamos estudar juntos o ensinamento dessas passagens tão ricas, tão valorosas para nós, não é? Na verdade, tudo que nós queremos é sabedoria para obedecer a palavra de Deus, para viver de acordo com a vontade de Deus, para criar nossos filhos de acordo com a vontade de Deus. Então vamos ler o Salmo 37, que nos diz assim: confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor e não te impacientes. Certamente isso acabará mal. Assim lemos o Salmo 37, os versos 3 a 8. Ok? Então vamos agora abrir a palavra de Deus no livro de Isaías, no capítulo 55, os versos 6 a 11. Nos diz a palavra do Senhor: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Assim temos lido Isaías 55, os versos 6 a 11. Que texto rico em ensinamento, que texto maravilhoso. Irmãos, na minha vida e as coisas que tenho transmitido e procurado ensinar à igreja, eu aprendi muitas coisas. Coisas que eu aprendi porque eu ouvi de pessoas, ouvi de amigos, ouvi em televisão, ouvi em rádio, muitas coisas que eu tenho aprendido. Outras coisas eu tenho aprendido porque li em meus livros, muitos livros, e eles sempre me foram úteis. A mim me impressiona muito essa ferramenta da leitura. Eu posso pegar um livro que tenha sido escrito por um homem de 80 anos de idade, que levou a vida toda para aprender as suas lições, e posso passar isso para a minha cabeça através da leitura.
Então, se eu escolher 4 ou 5 grandes homens, homens de Deus, homens piedosos, ler os seus livros, eu posso passar o conhecimento deles para a minha cabeça, para o meu coração. Então, aprendi muitas coisas do que ouvi. Aprendi também muitas coisas do que li. Agora, as lições que ficaram marcadas em minha vida, e delas eu não me esqueço mais, são aquelas que aprendi porque vivi. Há determinadas coisas que nós só aprendemos quando vivemos. Não podemos aprendê-las em livros, não podemos aprendê-las em conversas e não as aprendemos de ouvir falar. Aprendemos apenas quando vivemos. Há determinadas lições que Deus quer que passemos por elas para que as aprendamos. E quando as aprendemos, nós não nos esquecemos delas jamais. Elas nos acompanham para o resto da nossa vida. Os homens, irmãos que estão no mundo, se dão a conhecer, acredito que 50% pelas suas ações. Isso não é uma coisa difícil, porque nós podemos programar as nossas ações e fazer coisas boas e retas para ter uma boa imagem perante os outros. Mas os homens se dão a conhecer também, os outros 50%, por meio das suas reações. Isso já é bem mais difícil, porque as reações nem sempre dependem da gente. Às vezes nós reagimos diante de uma circunstância imprevisivelmente. Bem, se nos pedissem para definir em poucas palavras esses homens e a cultura do mundo atual, nós diríamos que o mundo está voltando para o paganismo. E até o cristianismo dos nossos dias, infelizmente, vai se voltando para o paganismo. O que é o paganismo? O paganismo é quando os deuses são servos dos homens. E cristianismo, os homens são servos de Deus. Mas o que nós encontramos hoje é a própria igreja cristã caminhando para um paganismo. Então é por essa razão que os caminhos dos homens sempre devem prevalecer. Eles acham que sabem as coisas e os pensamentos dos homens devem prevalecer. Eles pensam que sabem as coisas. Mas quem conhece o futuro? Quem conhece o amanhã? Bem, mas encontramos, ao ligar a televisão e ao pesquisar e ouvir rádio, programas em que as pessoas dão ordem a Deus, revelando assim o seu caráter pagão, achando que podem ser senhores de Deus. Irmãos, cada um precisa resolver consigo mesmo a quem quer servir, a Deus ou ao próprio ego. Ou eles são deuses, ou então Deus é Deus. A Deus ou às conveniências pessoais. Se deseja servir a Deus ou aos interesses individuais. Se servimos a Deus, é Deus quem controla o mundo, é Deus quem governa o mundo. O mundo não está perdido, não está no sentido de um destino cego e está deixado ao acaso, não. Deus controla todas as coisas. O livro de Salmos diz claramente que o Senhor reina, e nós sabemos disso, que Deus está no controle de todas as coisas. Quando nós definimos com clareza tudo isso, quando se dá a Deus o lugar de Deus e também o lugar próprio dos homens, quando se dá aos homens o lugar próprio dos homens, tudo se torna mais fácil. Servos de Deus,
não o questionam. Servos de Deus obedecem-no. Servos de Deus confiam no plano de Deus para governar o mundo. Bem, então, se é assim, tudo o que está acontecendo não é surpresa para Deus, não é novidade para Deus. Deus está no controle de todas as coisas e Deus tem propósito, bons propósitos para todas as coisas, porque, como diz a Bíblia, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, conforme Romanos 8, 28. Há algumas situações em que a nossa velha natureza tende a manifestar-se de modo mais forte, buscando prevalecer acima de tudo e de todos. Então, os servos de Deus precisam vigiar. Nós precisamos agir com sabedoria, submetendo-nos inteiramente àquele que nunca falha, lembrando-se de que o tempo de Deus nem sempre é o tempo dos homens, e de que os métodos de Deus nem sempre são os métodos dos homens, lembrando-nos de que os caminhos de Deus nem sempre são os caminhos dos homens, e de que os instrumentos de Deus nem sempre são os instrumentos dos homens. Primeiramente, vamos considerar sobre o tempo de Deus e o tempo dos homens, não é? Quem sabe mais do que Deus? Quem seria capaz de traçar caminhos melhores? Quem governa, afinal? Ora, Deus dirige todas as coisas, Deus governa todas as coisas. Lembre-se de Moisés. Moisés viveu 40 anos no Egito. Nesse período, ele estudou e tornou-se um homem culto, um homem maduro e influente. Qualquer um diria que já era chegado o momento de Moisés realizar o trabalho para o qual ele vinha sendo preparado. Contudo, Deus o mandou para o deserto e já estava com 80 anos de idade quando Deus o chamou para libertar o seu povo do Egito. Você chamaria um homem com 80 anos de idade para conduzir aproximadamente 3 milhões de pessoas pelo deserto por um período de 40 anos? Olha, francamente, é difícil dizer que nós chamaríamos alguém nessas condições. Mas o tempo é o tempo de Deus. Os caminhos são os caminhos de Deus. E os planos são os planos de Deus. São melhores do que os nossos, acreditem. Então, tudo isso que o mundo está passando, nós devemos considerar que Deus tem planos, os quais nós ainda não conhecemos plenamente. Mas talvez possamos especular com isso, quem sabe a humanidade se volte um pouco mais para Deus. Alguns se voltem um pouco mais para Deus. Muito bem. Me lembro da passagem quando Jesus chegou à casa de Marta e Maria. Lázaro, na verdade, já estava morto. Marta disse que isso não teria acontecido se Jesus tivesse chegado mais cedo. As palavras de Marta soam como uma repreensão sutil a Jesus. É como se ela dissesse assim: se o Senhor não tivesse demorado, se o Senhor não tivesse deixado para vir tão tarde, Lázaro não teria morrido. Contudo, Jesus possuía propósitos mais elevados que escapavam à percepção humana de Marta. Jesus ressuscitou a Lázaro e o nome de Deus foi glorificado por causa disso. Então, quando tudo parecia não ter mais solução, quando Lázaro já estava morto, e então esse é o tempo de Deus, e esse é o pensamento de Deus, e esses são os caminhos de Deus. Deus pode todas as coisas. Deus dirige a todas as coisas. Nada acontece por acaso. Então, isso me conforta bastante quando eu olho para a situação
e vejo que há muita dificuldade e que precisamos agir com prudência. Então eu me lembro dessas passagens em que o tempo de Deus se mostra tão melhor e que os pensamentos de Deus se mostram tão melhores do que os nossos. Um outro aspecto tem que ver com os métodos de Deus e os métodos dos homens. Às vezes nós fazemos planos, consideramos as coisas, achamos que de um jeito seria melhor, que de outro seria mais eficiente. Agora, nós temos pessoas que se julgam às vezes superiores e acham que todas as coisas precisam ser feitas. Como essas pessoas julgam que devam ser feitas. Bem, ou seja, se as coisas não forem feitas do jeito que essas pessoas querem, então elas consideram que aquilo não dará certo, não será bem sucedido. Nós temos alguns exemplos assim na Bíblia também, né? Como é rica a Bíblia, como é de valor a palavra de Deus. Para tudo ela tem um exemplo, uma ilustração e um ensino definidor. Se nós nos submetermos ao estudo da palavra de Deus, tudo estará resolvido. No segundo livro dos Reis, há o registro da atitude de um homem que era leproso. O nome desse homem era Naamã, e ele foi a Israel para ser curado, ele queria ser curado. E quando ele procurou Eliseu, o homem de Deus, Eliseu lhe mandou um recado para lavar-se 7 vezes no Jordão. Bem, Naamã ficou indignado com isso. O fato de não ter sido recebido com a esperada pompa e com a instrução para lavar-se no Rio Jordão. Segundo ele, em sua terra havia rios bem melhores do que o Jordão. E ele queria ser recebido com pompa, ser anunciado e o profeta viesse e impusesse sobre ele as mãos. Nada disso aconteceu. Eliseu mandou um recado para que ele fosse e se lavasse 7 vezes no Jordão. Felizmente para Naamã, seus oficiais o convenceram a experimentar o método de Deus, os pensamentos de Deus, a confiar nos caminhos de Deus. E essa foi a sua salvação. Ele foi, lavou-se conforme a instrução e ficou curado, e a sua carne voltou a ser como carne de criança. Bem, este homem foi abençoado porque seguiu o caminho de Deus, a orientação de Deus. Nós temos mais ilustrações sobre isso. No segundo livro de Samuel, lemos sobre a tentativa de Davi de levar a Arca da Aliança para Jerusalém. Nos livros de Êxodo e Levítico, nós aprendemos que o método que Deus prescreveu para os homens transportar a arca era com 2 varas passadas pelas 4 argolas que ficavam nos cantos da arca. Davi, contudo, quis inovar e criou um método aparentemente melhor, imitando os filisteus. Ele transportou a arca em um carro de boi. O método de Davi não funcionou e por essa razão morreu Uzá. Foi um erro achar que imitar os filisteus era melhor do que obedecer à prescrição de Deus. Os métodos de Deus são, portanto, preferíveis aos métodos dos homens. O método de Deus para Naamã foi o de mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, pequeno Rio Jordão. Naamã não queria, mas os seus soldados o convenceram, para a felicidade de Naamã. O método de Davi foi imitar os filisteus. Isso não funcionou, isso trouxe mortandade para o grupo de Davi. Os métodos de Deus são sempre melhores. Coisa sábia, portanto, é quando entendermos a vontade de Deus para a nossa vida, colocá-la em prática, sem demorar, sem esperar muito.
Um outro aspecto que podemos considerar é que os caminhos de Deus e os caminhos dos homens são diferentes. Algumas pessoas vivem murmurando, lamentando por tudo o que acontece, mas nem sempre atentam para o resultado das coisas. No Salmo 139, Davi diz que Deus escreveu e determinou em seu livro todos os dias dos homens. A pergunta é: quem seria capaz de traçar um caminho para a sua vida melhor do que aquele determinado pelo Pai da sabedoria? Assim, quando as pessoas lamentam e murmuram contra as circunstâncias que Deus permite que passem, elas, na verdade, estão lamentando contra Deus. Devo confessar que eu não entendo o que está acontecendo, essa pandemia, eu não entendo de fato, mas eu sei que Deus está no controle e sei que os caminhos de Deus são bons, sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, mesmo não entendendo, eu sei que os planos de Deus traçados para a minha vida é o melhor que eu poderia ter. Ok. O livro de Gênesis registra a história de um homem chamado José. Que caminhos difíceis são percorridos por esse homem. Ele foi vendido como escravo, foi vítima de calúnias, de falsas acusações e passou por tudo aquilo que um ser humano normal jamais planejaria passar. Você planejaria trilhar os passos de José? Acho que não, eu também não. Contudo, foi assim que ele foi para o Egito, onde ele se tornou um grande administrador e pôde salvar o seu povo, não é? É impressionante como Deus conduziu os passos de José com um propósito definido desde o início. E eu então acredito que Deus está traçando os caminhos, Deus tem traçado os caminhos dos meus filhos, da minha neta, os meus caminhos, porque eu vejo onde eu estou hoje e olho para as dificuldades por que passei e sei que elas foram boas, foram úteis para a minha vida e que Deus tinha um propósito definido de me abençoar assim. E assim eu confio em Deus para traçar os planos e os caminhos dos meus filhos, da minha nora, do meu genro, da minha neta, e eu descanso em Deus com relação a todas essas coisas. Eu acredito que mesmo as coisas que aparentemente sejam ruins aos nossos olhos, Deus pode transformá-las em grandes bênçãos para nós. O maior crime que a humanidade já cometeu foi o de ter assassinado Jesus Cristo. Não apenas por causa da crueldade, mas principalmente porque ele não tinha pecado algum. Pois bem, assim como Deus transformou o sofrimento de José na salvação do seu povo, também Deus transformou a morte de Cristo na maior bênção para a humanidade. E a pergunta é: as pequenas coisas aparentemente más que nos acontecem, Deus não poderia transformá-las em bênção para a nossa vida? E a resposta é óbvia. Naturalmente, Deus tem um plano e Ele está conduzindo todas as coisas para o nosso bem. Ele conhece o futuro e Ele sabe todas as coisas. Ele dirige as circunstâncias, então tudo acontece segundo a sua vontade. Então, eu me sinto descansado, mesmo nas coisas que aos meus olhos são más que me acontecem, porque sei que elas redundarão em bênçãos para a minha vida. Os instrumentos de Deus às vezes são diferentes dos instrumentos dos homens. Às vezes, não pelos canais competentes e muito menos pelo modo bíblico e correto, as pessoas rejeitam e criticam os instrumentos por meio dos quais Deus dirige a sua obra. Às vezes, até na igreja encontramos assim, pessoas criticam os presbíteros e o conselho e assim por diante. Quem
Por exemplo, considerem, irmãos, e vejam a superioridade dos pensamentos de Deus. Quem dentre os discípulos de Jesus poderia imaginar que Paulo viria a ser o instrumento que foi nas mãos de Deus? Paulo era perseguidor da igreja, ele consentiu na morte de Estevão, o diácono, e pelo contrário, logo após o seu chamado, praticamente todos os da igreja se recusaram a recebê-lo. Tão grande era a sua maldade. Talvez por isso ele tenha dito que era o principal dos pecadores. Irmãos, quem imaginaria que um homem rude como o apóstolo Pedro viria a ser um dos principais dos apóstolos? Isso quer dizer que esses instrumentos de Deus estão acima de qualquer crítica? Não. Não quer dizer isso. Naturalmente que não. A palavra de Deus registra que quando Pedro tornou-se repreensível, Paulo resistiu-lhe face a face. Isso, porém, deve ser feito diretamente àqueles que merecem a repreensão, e não a terceiros. No caso de instituições, há sempre os canais competentes. Bem, irmãos, como podem observar, os pensamentos de Deus são muito melhores que os nossos. Os caminhos de Deus são muito melhores que os nossos. Os instrumentos de Deus são os instrumentos corretos. Tudo isso mostra a total dependência que temos de Deus e ensina o quanto se deve ser ponderado antes de emitir uma opinião ou antes de se tomar uma atitude. Os servos de Deus devem agir de acordo com a vontade revelada nas Escrituras de Deus e não reagir induzidos pelas circunstâncias, posto que o tempo de Deus é o tempo certo, que os métodos de Deus são os melhores, que o caminho de Deus é melhor que os caminhos dos homens e que os instrumentos de Deus são melhores que os instrumentos dos homens. Age-se bem quando se age movido por essa diretriz. Recentemente, recebi um e-mail contando uma história bastante interessante. O e-mail dizia o seguinte: certa noite, há poucos dias, fui com um amigo à banca de jornal. Ele comprou o jornal, agradecendo cortesmente ao jornaleiro. O jornaleiro nem se abalou, não respondeu. Eu disse: camarada mal educado, não é? Ah, ele é sempre assim, respondeu meu amigo. Nesse caso, por que continua sendo cortês com ele? Perguntei. Por que não? Respondeu o meu amigo, concluindo. Porque eu iria deixar que ele decidisse como eu devo agir. Aprendi muito com aquilo. Qual atitude é a correta? Agir com nossos princípios cristãos, agir de acordo com os ensinamentos da Bíblia e com o conhecimento que temos de Deus, ou reagir de acordo com as circunstâncias? Naturalmente, todos dirão que o correto é reagir conforme os princípios cristãos. Contudo, é constrangedor a gente notar que, embora todos saibam o certo, nem todos procedem de forma correta. Infelizmente, é tão comum observar as pessoas reagindo conforme as circunstâncias que isso já não causa estranheza. O que chama a atenção é quando alguém age conforme os princípios bíblicos. Então essa pessoa se destaca naturalmente. Amados irmãos, considerem isso. Como falamos desde o início, nem tudo nós compreendemos. Nós não sabemos porque Deus permitiu essa pandemia. Então é hora de seguir as recomendações do salmista. Aquietai-vos e sabei
que eu sou Deus. Precisamos entender que Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza e Deus é o nosso socorro, bem presente nas tribulações. E mesmo não entendendo tudo o que ora acontece, nós sabemos que os planos de Deus são maiores que os nossos planos, que os pensamentos de Deus são melhores que os nossos pensamentos, que os caminhos de Deus são melhores que os nossos, que os instrumentos de Deus são mais eficazes, mais efetivos do que os nossos. Então, quem governa é Deus. O mundo não está largado a um destino cego, não está deixado ao acaso. Deus está no controle de todas as coisas. Tenha descanso com relação à sua família. Seja prudente, fique em casa, estude a palavra de Deus, preserve-se, não frequente aglomerações, faça o possível, faça o que estiver ao seu alcance e confie em Deus. Sua vida depende dele, está nas mãos dele e ele a tem planejado para coisas boas. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, toda a sua família, e que ele nos preserve a todos desses males que hoje acontecem. Nos preserve como ele preservou os primogênitos no Egito, e preserve-nos como ele preservou a família de Noé, e preserve-nos como ele preservou José e Maria no Egito, quando levaram Jesus Cristo. E que assim nós vivamos não como pagãos, querendo que Deus seja o nosso servo, mas como verdadeiros cristãos, porque o Senhor é quem dirige, é Ele quem está no trono, é Ele quem a todas as coisas governa. Confiados nisso, tenhamos paz em Deus. Graça e paz, amados irmãos.